Louvado seja Deus, podemos estar aqui mais esta noite. Por isso, caminhando mais um passo, mais um dia que o Senhor tem nos dado, confiando nele, naturalmente, ele dirige o seu povo. Estamos muito assim, na expectativa que a palavra de Deus diz para a gente viver uma vida confiando no Senhor. Dependendo dele tão somente. Não vamos querer passar na frente. Me foi pregada uma mensagem, Não se estribes no seu próprio entendimento. Vamos estribar-se na palavra de Deus e aguardar no Senhor. Saber o que Ele tem para nós, seja nesta noite, no dia de amanhã, se houver um amanhã. Enfim, Ele tem governado os nossos dias e nos dado essa chance, essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite e sermos aperfeiçoados ao menos. Amém? O Senhor nos guarde, nos dê a palavra nesta noite, saímos daqui para edificados, mais do que nunca, Senhor, uma fé sublimada, uma fé mais adiantada, vamos dizer, para guardarmos aquele dia, a sua promessa, Sei que o Senhor ele é fiel e haverá de cumprir, Senhor, a tua palavra, que está nos trazendo a esperança daqueles dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentado, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos tomar o inário. Glória a Deus. Vamos começar com o número 231. 231. Uma flor gloriosa. Amém? Glória a Deus. Diz assim: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao teu pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite
ti já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Essa música, esse hino sempre nos faz lembrar, né? Os hinos nos faz lembrar, né? A música tem essa capacidade da gente lembrar de alguém, de algum lugar, de algum tempo, né? Engraçado que essa música me lembra de uma pessoa que hoje eu não sei nem mais o nome dela, né? Mas que cantava essa música, né? Cantava essa música, toda vez que eu canto eu me lembro dessa pessoa. Amém, irmãos? Era uma professora, inclusive. Vamos aqui no 343. 343. Esforça a minha coragem. Amém? Se alguém estiver desanimado aqui nesta noite, a palavra é essa, né? O Senhor esforça a nossa coragem, né? Para que a gente prossiga. Que uma das coisas piores que existem, irmãos, é preguiça e desânimo, não é? Eu já falei isso aqui. Sempre orava ao Senhor pedindo para não ser preguiçoso nem desânimo. Porque o desânimo, ele, como se diz assim, ele mobiliza a gente. E a preguiça também. Deixa para amanhã, não sei o que e tal, né? Então, esforça a minha coragem, né? Que o Senhor nos esforce, né? Para que a gente desconsidere a preguiça, o desânimo, que essas coisas vêm. Sem dúvida alguma. Sem a gente chamar, elas vêm. Não é isso? Glória a Deus, irmãos. Então, vamos lá. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me atende, ouve meu clamor. Contemplo ao meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto e se eu cair, eu me despedaço. Eu fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer. Sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor.
Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês creem que Jesus está aqui nesta noite? Amém. Glória a Deus, né? Está com cada um de nós aqui, né? Ele está em nossos corações, nós nos reunimos aqui, é como sal e saleiro, né? O saleiro está cheio de sal. Sal serve para quê? Para salgar, né? A palavra de Deus, ela salga, né? Ela nos leva a uma condição, né, de fé maior, porque a fé vem pelo a palavra de Deus. Amém? E também é a espada, né? É a espada, né? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Amém? Está lá em Efésios, capítulo 6. Muito bem, louvado seja Deus. Vamos aqui. Vamos cantar o 271. Ele quer descansar, né? Só que minha voz, não sei se ela... Eu estou muito animado e tudo, né? E Deus preserve, né? Mas acontece, não é que eu quero, mas às vezes minha voz falta, né? Em algum tempo, em algum momento. Aqui falta. É só isso. Mas eu fico aqui com muito prazer, eu vou cantar o tempo todo, né? Glória a Deus, irmãos. É para Deus, então a gente, né? Fica feliz com isso, tá? Vamos cantar o 271, Decisão. Forte alegre eu abracei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus que ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Completa a grande transação, Jesus é meu, eu do Senhor. Chamou-me a voz do seu amor, cedi a imensa atração. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Descanso, alma, ao Salvador, é teu sustento, pão dos céus, e quem possui o eterno Deus resiste à dor do tentador. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Teu sacro voto, excelso Deus, de dia a dia afirmarei.
e além da morte exultarei. Eu vivo e sou digno dos céus, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Amém? Glória a Deus. Quem é que gostaria de cantar um hino para o Senhor? Hein? Um só. Uma pessoa só. Eu vou cantar um hino para o Senhor. Vou fazer um louvor aqui individual. Vamos ver quem quer. Você não quer não, meu filho? Nem você. Ora, pelo amor de Deus. Ah, olha, irmãos. Vamos louvar enquanto a gente pode, hein? Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Oh, aleluia. Vamos ver se eu acho outrozinho aqui, né? Vamos para o 421. Esse 421 é o Salmo 119. É o maior salmo, né, de todos. É o Salmo 119. E no Salmo 119, 106, até Marcelo já decorou isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Glória a Deus. Salmo 119, verso 106. Mas aqui está Salmo 119, verso 11, tá? Oferta agradável. Aqui é ré. 421. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo respira ao ouro, em tua obra em mim completar, até que o mundo possa ter uma glória em meu rosto brilhar. Está lindo, né? Amém? Aleluia. 409. 409. 409, eu sei o que é. 409. Aquele que habita. Vamos lá. É ré. No esconderijo
do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Aí no final, junto as duas vozes, né? Masculino e feminino, então esse amém. Amém? Glória a Deus. Apareceu hoje, dia 19, e ele está contando os dias, ele está querendo ir, né, para essa regressão lá e tudo mais. Então, já deve estar lá, a operação dele está marcada para amanhã, se tudo estiver bem, né? Se não tiver, se tiver alguma anomalia, alguma coisa, então, naturalmente, o hospital vai tratar, né, para poder fazer uma boa abordagem, né, dessa alteração. Então, nós hoje vamos aproveitar, vamos orar por ele também, né? Mas no horário que todos nós vamos orar, nós não vamos esquecer do irmão Gerson. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2.
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, sua palavra está exposta aqui nesse momento. Nós vamos ler, Senhor Deus, exatamente a mensagem que o profeta teve a revelação, não é? O profeta veio trazer, o Senhor usou ele para trazer a revelação que vem a ser o primeiro selo e os demais. Nós estamos, Pai, avançando, né? Tanto devagar até, mas percorrer o mesmo caminho que o profeta percorreu ao revelar, ao trazer para nós o conhecimento sobre esta palavra. Então, nos ajude nesta noite, o Espírito Santo vem, Senhor Deus, encontra as nossas ansiedades, posso dizer, né? Não no sentido pejorativo, mas a nossa expectativa, né? De aprendermos um pouco mais do Senhor nesta noite. Abre para nós, Senhor, a palavra, e que nós possamos caminhar de maneira segura com esta revelação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar-nos. Quinta-feira passada, nós tivemos o problema, né, da falta de energia, vocês podem se sentar. Tivemos o problema da falta de energia. Então, nós passamos 15 dias, né, sem darmos prosseguimento aqui à palavra. Então, vamos ver onde é que nós paramos. Parece que foi no parágrafo 196. Não, 190, vê se é isso. 190, não é isso? Muito bem. Então nós vamos dar prosseguimento aqui. Vocês vejam. 203. Hein? 203. 203? Então, 203, então. 203. Nós leríamos o 203 agora, né, noite? Tá. Deixa só eu dizer aqui uma coisa, um detalhezinho, que a gente precisa saber. É o seguinte, eu já trabalhei nessa questão, entendeu? Uma ocasião, um pastor me pediu que ele estava publicando as suas mensagens, né? Essas de púlpito. Então, eu tive a incumbência de pegar a gravação e ficar pegando cada palavra que ele dizia, eu datilografando. Naquele tempo, o computador não era como hoje, né? Então, eu estava datilografando aquilo ali. Então, meus irmãos, a gente notava muita palavra repetitiva, porque o pregador ele procura dar ênfase em determinadas palavras, a determinadas frases, e aqui, com relação ao profeta, não é diferente. Então, ele fala uma coisa e ele, mais adiante, ele bate aquilo ali, tá? Então, parece que a gente está chovendo no molhado, tudo a gente já sabe, mas eu tenho que seguir o curso, né?
do que ele realmente colocou. Amém? Então, não vai ser enfadonho, não vai ser preocupante, nós vamos caminhar de acordo com o que ele, né, colocou para nós. Tá bom? Então, o 203 eu não vou ler, porque ele não traz nada assim de especial. Nós vamos continuar no 204, que diz assim: outros reformadores, mas sendo grandes homens de Deus, viram a necessidade do dia e produziram reforma. Ora, o que significa? Vocês sabem ali, até naquela pirâmide, vocês têm ali todos os mensageiros e as eras, né? As eras que eles pertenceram. O primeiro foi Paulo na era de Éfeso, e o último foi o irmão Branham, né, na era de Laodiceia. Mas esses dois que estão sendo citados aí, eles foram profetas, boca de Deus. Agora, nesse meio termo aí, nós tivemos Martim, Columba, não é isso? E Lutero, Wesley, quer dizer, esses outros, eles não foram profetas. Eles não eram profetas, eles eram reformadores. É como lá na sua casa, que você faz uma reforma, aí você manda pintar, manda ajeitar tudo, né? Mas o profeta, se comparando dessa forma, é aquele que edificou a coisa, estabeleceu a coisa, certo? Então o reformador, ele pega aquilo, faz alguma coisinha ali e tudo, né? Mas ele não tem, vejam bem, clareza em todos os aspectos. Vocês estão entendendo? Isso é dado, é concedente ao profeta. Só o profeta pode fazer isso, certo? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os demais citados no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, né? Nós temos também profetas, porém, profetas menores. O irmão Branham foi um profeta vindicado da palavra. Olha só, ele consta na palavra. Né? Os críticos dizem assim, mas onde é que está escrito William Marion Branham na palavra? Não tem. Não tem especificamente o nome, né? Não tem. Como também nas escrituras, algumas lá atrás, não tem o nome do profeta, mas é intitulado, né? Hoje nós sabemos, William Marion Branham, quem é esse homem afinal? Quem é esse personagem? É o profeta da última era da igreja, com certeza. Nós cremos nisso. O mundo talvez ignore, mas essa é a verdade. Amém, irmãos? Então esse é o 204, 205. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não reformar. Então a mensagem, né, do profeta não é para reformar. Né? A palavra é para revelar. É diferente, né? Reformar e revelar. Revelar o quê? Os segredos. Só se revela aquilo que está em oculto. Não é isso, irmãos? Por isso o livro de Apocalipse, ou a palavra grega, significa revelação. Descortinar, que é a mesma coisa. Vocês já foram numa inauguração? Alguém já foi em alguma inauguração assim, alguma coisa? Então, numa inauguração, por exemplo, de uma estátua ou de uma placa comemorativa, então aquilo é coberto. Ninguém sabe o que está escrito ali. Ninguém sabe. Os convidados são todos ali, tem uma fita, né, para cortar, tem uma autoridade ali, não é? Banda de música, quem sabe, e muita gente ali, tá? Importante. Então, a inauguração se dá quando se faz a revelação daquilo ali. Aquilo é mostrado ao público. Vocês estão entendendo? Então, aquele pano ali, aquele velo cai, eles tiram aquilo ali e aparece exatamente a estátua ou a placa comemorativa, que seja, ou lá o que for. Vocês estão entendendo? A comparação que eu estou fazendo com os irmãos. A palavra Apocalipse, ela vem do grego, significa revelação. Revelação nesse sentido. Só se revela alguma coisa que está escondida, alguma coisa que é desconhecida. Os selos eram desconhecidos? Eram ou não? Eram desconhecidos. Porque João escreveu em símbolos. Alguma coisa João disse, olha, isso é aquilo. Porque ele recebeu a revelação assim.
Ele disse, por exemplo, que os castiçais eram as igrejas, e as lâmpadas eram os mensageiros, as estrelas eram os mensageiros da igreja, né? Os mensageiros que viriam das eras da igreja. Então isso ficou tão claro e taxativo, logo no capítulo 1 de Apocalipse. Agora, as demais coisas, tem momentos ali que nem escrito não estava, os trovões não estavam escritos. Mas o João ouviu o que era. Foi dito para ele, símbolo, naturalmente. E ele quis escrever o que era. Como escreveu o primeiro, o segundo, o terceiro, o sexto, etc. Ele queria escrever. Só que a voz disse a ele, não escrevas. E ele era muito obediente, não escreveu. Por que não escreveu? O profeta diz que o plano de Deus seria, como se diz assim, prejudicado se fosse revelado. Vocês estão entendendo? Porque o diabo, ele fica muito, com o ouvido muito aguçado. Ele não é onipresente, ele não é onipresente, ele não está o mesmo demônio sabendo tudo que passa, não. Eles são muitos. Eles se comunicam. Estão entendendo? Eles são muitos. Eles vivem numa outra esfera, não é? Diferente da nossa. Então, ele ouve aquilo que se fala, ele é inteligente, né? Ele chega a conclusões e ele toma determinadas posições justamente para impedir a obra de Deus. Para impedir a obra de Deus. E nós, principalmente, somos atacados, irmãos. Eu tenho falado isso para o meu filho. Nós somos atacados, às vezes do nada, a gente está convencido de uma coisa ou outra, que não vem da parte de Deus. Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém abatido. Deus quer que o homem aqui, vivendo para ele, seja feliz. Mas mesmo assim o diabo bota tropeço. Botou em Jesus, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, vocês vão ver Jesus sendo tentado depois do batismo. Se ele não poupou Jesus, que não tinha pecado, imagine nós. Amém, queridos? Então nós temos que nos conscientizar disso. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha. Realmente. Bom, então, voltando aqui ao 205, diz assim, mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não reformar, revelar os segredos. Eu acabei de dizer, vai revelar o quê? Aquilo que ninguém conhece, que não se conhece, vai revelar. É isso aí. Muito bem. Revelar os segredos. Revelar segredos, e a palavra é a palavra do homem. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão dos ossos, e discerne os segredos do coração. Está vendo? Este homem não é um reformador, ele é um revelador, esse mensageiro, certo? Revelador. Agora, revelador do quê? Dos mistérios de Deus, nos pontos que as igrejas emaranharam e tudo mais. É para ele vir com a palavra de Deus e revelar a coisa toda. Todos os mistérios, irmãos, já foram revelados. Não é? Todos os mistérios já foram revelados. Então ele é que veio, o profeta, para revelar a coisa toda. Amém? 206. Porque é para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao Pai. Onde é que está isso? Malaquias 4, 5 e 6. Não é? Então, o tempo, esse profeta que viria, ele viria para revelar, não é isso? Para trazer, para restaurar a fé. Restaurar, olha só. Aí é restauração. Por quê? Porque essa fé já veio lá desde o princípio. Ela já veio lá da igreja primitiva. Ela já veio caminhando essa fé. Mais fé, menos fé. Hoje, o profeta fala que é preciso haver fé para rapto. Fé para arrebatamento. Então, supõe-se que é uma fé especial, diferente. No livro, na mensagem, a brecha,
diz que o que nós temos até então é só para termos o quê? Uma cura divina. A fé que nós temos é só, no máximo, para uma cura divina, só. Para arrebatamento ainda não. O profeta não sabe, mas estará lá no seu devido tempo. Né? Deus vai fazer. O arrebatamento, como é que vai ser? Ele vai cuidar disso. Então, nós temos que estar o quê? Esperando, aguardando, mas simplesmente aguardando nele. Esperando no Senhor, confiantemente. É isso aí. Descansando, em outras palavras, né? Descansando no Senhor. Você não tem que estar apreensivo e tal, preocupado, ai, perdi meu sono, porque, sei lá, isso e aquilo. Não, irmão, descanse. Descanse no Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Muito bem. Então, a fé bíblica original deve ser restaurada pelo sétimo anjo. Esse anjo está sendo escrito aí com letra minúscula. Esse anjo é o mensageiro da igreja de Laodiceia, certo? Ele, pessoa física, ele, tá? É anjo com letra minúscula. Lutero foi também um anjo, o pastor é um anjo da igreja, irmãos. Então esse anjo aí é anjo com letra minúscula. Agora o anjo que desceu ali em Apocalipse 10, com arco-íris sobre a sua cabeça, aquele é um anjo com letra maiúscula, certo? Aquele, diz o profeta, que é Cristo. Nós vamos chegar lá. Muito bem. Então, a fé bíblica original, ela tinha que ser restaurada. No decurso das eras da igreja, essa fé foi sendo assim diluída por credos, por divisões da igreja, né? Por várias denominações que surgiram. Agora, o profeta diz aqui, esses homens eram homens de Deus, mas eles não tinham a revelação, certo? Tinham parte, alguma coisa, mas eles não tinham o total, a totalidade eles não tinham. Então, era preciso que viesse o quê? Um profeta. Estão entendendo? Então, nós temos que dar assim, mais ênfase a esse profeta, valorizar o profeta com a sua mensagem. Muito bem. Porque para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao Pai. Quer dizer, a fé dos filhos, hoje os filhos, nessa era de hoje, desses filhos, eles descenderam daqueles pais lá no princípio, né, que tinham a fé original, entendeu? Então, é esse esforço, essa transformação dessa fé que hoje está aí diluída para aquela fé genuína que estava lá no princípio. A restauração dos dons foi exatamente isso. Nessa era de Laodiceia, a restauração dos dons. Por quê? Havia dons na igreja primitiva? Sem dúvida alguma. Depois que caiu, depois do dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu ali no cenário, então ali a igreja estava formada. As pessoas receberam o Espírito Santo. Em poder, eles saíram em poder, vocês sabem disso. Não é? Então, e tem a obra deles, né, do Atos dos Apóstolos, né, que mostra isso aí. Né? Então, nós vemos ali aquela fé genuína que houve no princípio. Mas isso no decurso do tempo, ela não foi extinta, mas ela diminuiu. Porque hoje as pessoas estão na fé, mas ainda creem no batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda creem no batismo de criança, creem no purgatório, creem nisso e naquilo, quer dizer, coisas que vão acrescentando. Creem em sal grosso, né? E vai por aí afora. Quer dizer, eles diluíram a coisa. Então, era preciso alguém que chegasse e reunisse essas pontas e trouxesse a verdade no meio desses sedimentos errados, não é? Que entraram na igreja. O irmão Branham combateu muito as denominações, irmãos. Combateu muito no tempo dele. Tá bom? Então, vamos aqui
Continuando no 206, eu vou ler de novo. Porque é para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao Pai. A fé bíblica original deve ser restaurada pelo sétimo anjo. Sétimo anjo, então, como se diz, é carnal, ele é da terra, ele é terreal. Tá? Agora, como amo isto, todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente. Está vendo? Agora veja, Malaquias 4, só um minuto. Bem, é só anotar. Ele é profeta e restaura a fé original dos pais. Agora, estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Ele será tão humilde que 10 milhões de vezes 10 milhões irão. Bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isto. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? É bom a gente saber entender isso aqui, veja só. Então, restaura a fé original. Essa fé está com letra maiúscula. É a fé dos pais lá, do tempo de Pentecostes, dali para diante. Surgiram muitos homens, né? Inclusive durante as eras, o irmão Branham escolheu a dedo, né? O Espírito Santo escolheu através dele, né? Então vocês vejam lá Martim, né? E outros mais ali, o próprio John Wesley, né? E vai por ali afora. Todos eles, naturalmente, tinham sua qualificação para ser o que? O mensageiro daquela era, por revelação do Espírito Santo. Então, eles tinham fé de qualidade. Né? Agora vamos para o 207. Quando você se lembra de outro dia, quando era para João vir profetizado, um mensageiro antes de Cristo vir, a voz clamando no deserto, Malaquias ouviu. Veja, o capítulo 3 de Malaquias é a vida do Elias, que devia vir e ser precursor da vida de Cristo. Então, nós temos Malaquias 3 e Malaquias 4. O profeta explica bem isso aí. Malaquias 3 é João Batista. É o precursor da primeira vida do Senhor. Né? Agora, Malaquias 4 já é o quê? Já é o profeta. Né? Já é o profeta, Malaquias 4, 5 e 6, né? Que veio trazer a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Estão entendendo? Malaquias 3 é João Batista, 4 é o irmão Branham trazendo, não é, a mensagem que precursou. Isso foi dado lá em 1933, quando ele batizava o 17º irmão ali no Rio Raio. Tá? Então ali vocês sabem que veio aquela estrela, né, aquela luz fulgurante ali, né? E ali aquela voz que veio dizendo que assim como João Batista, a mensagem de João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, a mensagem do profeta ali, William Marion Branham, precursaria o quê? A segunda vinda de Cristo. Ficou bem claro, bem esclarecido isso aí, o irmão Branham fala disso nas suas mensagens, algumas mensagens. Muito bem, 208. Você diz, não, irmão Branham, é o capítulo 4, desculpe-me. Jesus disse que era o capítulo 3. Agora pegue São Mateus, capítulo 11, verso 6. Ele irá dizer isto. Capítulo 11, creio que é o versículo 6, 4, 5 ou 6, por aí. Ele disse, se podeis receber, quando estava falando a respeito de João, este é aquele de quem foi falado, eu enviarei meu anjo diante da minha face. Agora leia Malaquias 3. Alguns tentam aplicar isto a Malaquias 4. Não, Senhor, não é. É isso? Jesus não perguntou para os discípulos, aliás, os discípulos falaram para Jesus, Senhor, mas não é preciso que antes de tudo isso venha o Elias? Né? Aí Jesus disse, olha, Elias já veio, nós não perceberam. Passaram por algo. Quer dizer, os próprios discípulos de Jesus não viram o acontecimento, entendeu? Bíblico, que estava se cumprindo ali naqueles dias. Não viram isso. Então, é exatamente o que fala em Malaquias
Estou entendendo? Mateus e Malaquias fala a mesma coisa, fala de João Batista. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver agora 310. Note, Malaquias 4. Quando logo esse mensageiro sai, o mundo é completamente queimado, e os justos caminham no milênio, sob as cinzas deles. Né? Isso aí parece estar em Malaquias, né? Parece que é em Malaquias, né? Essa passagem que os pisarão, né? A cinza, né? Dos que foram consumidos naturalmente, né? Pelo fogo, né? Porque haverá, sem dúvida alguma, irmãos, olha, nós vamos reinar nessa terra, mas não do jeito que ela está. Ela vai ser queimada. Amém. Ela vai ser queimada. Não é fogo atômico, não. É fogo do alto. É fogo celestial. Vai cair, sem dúvida alguma, e vai consumir tudo, tudo que se possa imaginar. Voltar tudo aquela estaca zero. Né? Então, isso vai suceder. Aleluia. Malaquias 4, então logo esse mensageiro sai, o mundo é completamente queimado. E os justos caminham no milênio, será estabelecido o milênio, né? Sobre as cinzas deles. Assim, veja, se você aplica isso como sendo ele lá atrás, então a Bíblia disse algo que não foi assim. Tivemos 2000 anos e o mundo ainda não está queimado, e os justos vivendo nele. De que forma que tem de ser no futuro? Ó, que coisa! O irmão Branco bate palmas uma vez, editou isso, editou. Estão entendendo? Então, o mundo já foi queimado? Não. Isso é no futuro. Então, isso aí não é Malaquias 3. Isso aí vai ser Malaquias capítulo 4. Eu não sei aqui exatamente. Vamos abrir aí Malaquias capítulo 4. Porque Malaquias é um livro pequeno, ele não é um livro grande. Ele é do Velho Testamento, viu? Velho Testamento. Vamos ver aqui Malaquias. Eu me lembro, inclusive, que o nosso pastor aqui, Berino, ele falava que aquelas mulheres bonitas do tempo do dilúvio, que estavam saindo aí dos canos de descarga, dos carros, né? Não sei porque isso me veio aqui agora. Capítulo 4, 5, 6. Não, eu também aqui sempre fala que existe uma mulher sobre a cidade, Isaías. Capítulo 3. Capítulo 4, versículo 3. 4, 3. Episareis os ímpios, está aqui, ó. Episareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então o milênio vai ser estabelecido depois que houver essa purificação. Não é? Então os ímpios, eles se tornarão em cinzas. Mas cinza é o que é? É um produto de queima, não é isso? Então, o mundo vai ser purificado agora pelo fogo. Isso está aí, isso está lá. Quando é tanta informação, procura se não acha. Né? Mas foi Paulo, vai Pedro, né? A carta de Pedro, uma das cartas de Pedro, que agora virá o fogo virá sobre a terra para purificar. Muito bem. 310 nós estamos vendo. Tá. Agora 311 diz aqui, ó. Se você chegar aqui a Apocalipse e ver o que esse mensageiro no final desta era deve fazer, então você verá o que é. Ele tem de ser profeta. O Brando está falando dele mesmo. Não é isso? Ele estava falando dele mesmo. Agora, se ele sabia ou não, né, o anjo revelou que as pessoas que crescem nele como profeta de Deus, não é isso? Nem o câncer ficaria diante dele. Né? Então,
Mas ele, por outro lado, ele dizia, não, eu sou o seu profeta. Ele dizia, meu profeta é um mensageiro. Né? É um mensageiro. Então, aí já fica, se a gente vai dizer, né, falar que um fulano é um profeta, aqui, pelo menos na visão do mundo hoje, um profeta, puxa vida, fazem fila na porta para consultar. A moça quer saber com quem vai casar, não sei quem lá, vai ser, fica desse jeito. Por quê? Porque eles têm uma visão distorcida do que realmente seja um profeta. O profeta é a boca de Deus. Não é? Então, é aquele negócio. Né? Bom, 311. Se você chegar aqui a Apocalipse e ver o que esse mensageiro no final desta era deve fazer, então você verá o que é. Ele tem de ser profeta. Ele tem de pegar estes pontos que estes reformadores não viram e encaixá-la ali. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia, meus irmãos, ela não tem contradição. Ela foi escrita durante 2000 anos do Novo Testamento. O verbo já existia lá desde Moisés. Tá? Então, o Novo Testamento foi escrito a partir do primeiro século, né, da nossa era, e inspirado pelo Espírito Santo, não vem contrariar o Velho Testamento, porque Jesus cumpriu tudo foi cumprido. Na cruz ele disse, está consumado. Tudo que foi falado a respeito de Jesus, para o tempo dele aqui na terra, ele cumpriu. Né? Está consumado. Agora, isso aí, os reformadores deixaram muita coisa depois disso. Porque Jesus disse que ele rogaria ao Pai para que mandasse o Consolador. O Consolador, vocês vão encontrar isso em João capítulo 16, se não me engano, a vinda do Consolador, verso 12, por ali vocês vão encontrar, certo? Então, a promessa, ele foi para que a promessa se cumprisse. Eu rogarei ao Pai, eu não vos deixarei órfãos, o Espírito Santo virá para vos lembrar dessas coisas, né? De muita coisa que Jesus falou, que eles não ficaram com um caderninho atrás de Jesus, não. Vocês estão entendendo? Esses fatos, toda essa ocorrência que houve, né, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, etc., tudo foi revelação do Espírito Santo depois de Jesus ter partido. Mas foi no tempo, na vigência do Espírito Santo aqui na igreja. O Espírito Santo é que veio cuidar da igreja. A igreja surgiu no Pentecostes. Amém, meus irmãos? Isso nós já sabemos isso. Mas tudo se deu, né? Tudo tem cumprimento, é um verdadeiro tesouro. Não tem nada, não tem contradição. Porque dependendo da situação, tem a palavra adequada para aquilo ali. E nós temos que viver da palavra. Amém? Nós temos que nos firmar na palavra. O que a palavra diz? Às vezes a gente está em dúvidas. Se eu for, não vou, faço, não faço. Pegue a palavra, procure, né, que Deus tem a solução. A palavra de Deus fala nos dias de hoje, através do Espírito Santo. E Ele vai dar a direção. Se aquilo é para fazer, não é para fazer, se você vai, se não vai. Amém? Amém. Escolha sempre assim, colocando Deus na frente, conforme eles fizeram com a arca, né, para entrar na Terra Santa. Glória a Deus por isso. Então diz aqui no 212, como pode Mateus 28, 19 estar relacionado com Atos 2,38 sem a revelação espiritual de Deus? Porque ali parece contradição, não parece? Porque muitas denominações hoje em dia continuam batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E são pessoas de Deus? São, mas não tem revelação. Não tem. É a mesma coisa. Porque senão haverá aí uma grande contradição. Mas vejam bem, Pedro fazia parte dos discípulos, fazia, e era o principal ali, que a ele foi dado as chaves do reino. Certo? Foi dado as chaves do reino a Pedro. Pedro era a liderança assim, no meio dos discípulos. Tá? Agora eu pergunto, quando Jesus surgiu a grande comissão, que é em Mateus 28,
19. Então, o que ele falou? O que ele falou? Ide, né? Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem foi que disse isso? Jesus. Aí vamos para o dia de Pentecostes. Né? O Espírito Santo desceu, todos eles foram batizados no Espírito. Pedro saiu, já não era Pedro, tinha medo, com os outros discípulos também. Os judeus queriam matá-los, eles estavam tudo com medo lá no cenáculo. Mas com o batismo do Espírito Santo, eles perderam o medo. A presença de Deus lança fora todo medo. Medo não é de Deus. Ora, nós temos um medo, não temos? Existe um medo que a gente tem que ter. Quando dá um tiro aí fora, ninguém quer sair lá fora, quer? É só escutar aí, não, está dando tiro aí, então ninguém quer sair, ninguém quer botar o pé lá fora do portão. Por quê? Preservação. Até os animais têm esse instinto de preservação. Certo? Os fogem, eles se defendem, uns dão coisa, outros morrem. Enfim, eles têm um instinto de preservação. Nós também temos isso, irmãos. Seria falta de prudência. Nossa, dando um tiro aí fora, a gente sai lá fora para quê? Pode só usar para a gente. A gente não vai. Né? E outros medos mais, né? Às vezes está em casa, escuta um barulho, né? Pensa que é o ladrão e tal. Aí já, meu Deus do céu, e tudo já sai correndo ali, acende uma vela. É isso? Não, não é isso. A gente se pega com Deus. Não tem Santa Bárbara, não tem Aparecida, não tem ninguém. Se pega com Deus, Senhor. O Senhor, a palavra de Deus lá, né? A palavra dele no Salmo 91 diz: aos seus anjos darei ordem a seu respeito. Não é isso? Então, está na hora. Você usar a palavra, irmão, a palavra é espada. Você tem que usar. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Quem criou a Bíblia hoje? Bom, é mais fácil perguntar. Quem não leu? Quem não leu? Marcelo leu comigo. Marcelo leu. Pois é, mas tem que ler, irmão. Todo dia. Isso aqui é espada. A Bíblia é espada. Você corta o diabo na raiz. Olha, ele é ousado. Ele tentou Jesus. Jesus não tinha pecado. E tinha saído lá do deserto depois de 40 dias de jejum. Foi a hora que ele espera uma oportunidade para, porra, te derrubar. Amém, irmão? Amém. Ele não é. Não lhe falta inteligência. Ele é inteligente. Ele é inteligente. Astuto. Não é? Muito bem, queridos. Vamos ver onde é que eu parei aqui. Então, não há contradição. O que acontece é que Jesus, aí a denominação diz assim: não, mas eu vou tomar Pedro é discípulo, eu vou tomar o que Jesus falou. O que Jesus falou, tem mais valor? Tem, realmente. Mas lá também era Jesus falando. Era a mesma coisa. Pedro estava lá quando Jesus deu a grande comissão e disse que todos deviam, né, produzir discípulos, batizando e não batizando. Eles estavam lá. Eles estavam todos juntos lá. Eles não deixaram Jesus, eles estavam lá. Certo? Aí em Pentecostes, né, ali, que o Espírito Santo desceu sobre eles. Pedro estava lá, foi ele que falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que faremos para nós irmãos arrependemos e serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Opa, aí foi Pedro que falou, não tem valor. O que Jesus falou tem mais valor. É o que eles alegam, mas é a mesma coisa. Né? Quem é Pai? Senhor. Quem é o Filho? Jesus. Né? Cristo. Né? Unção, ungido. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso? É o que Jesus falou lá, sem a revelação. E aqui Pedro deu a revelação. Foi o Espírito Santo naquele dia. Tanto que 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. Foi algo muito poderoso, né? Os judeus receberam, os judeus de vários lugares do mundo, daquele tempo, receberam a palavra.
Então não tem contradição, o que falta é revelação. Só isso. Bom, esse é o caso que o Brana está citando aqui. Como o Código Mateus 28:19 está relacionado com o Ato 2:38, se é a revelação espiritual de Deus, como estas pessoas podem dizer que os dias dos milagres já passaram, e assim por diante, dessa maneira, sem revelação de Deus. Sem revelação de Deus. É a única maneira deles chegarem a saber. Saber se está certo ou errado, está vendo? Mas eles passaram por seminários. Espero que tenhamos tempo de entrar nisso. Então, olha aqui, meus irmãos, um outro detalhe aqui também, viu? Que ele diz aqui, ó, um outro exemplo que ele dá, que aos dias de milagre já passaram. Hebreus 13:8, o que diz? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o profeta diz assim, se ele curou no passado, ele cura no presente. E curará no futuro. Ele é o mesmo. Estão entendendo? Mas as denominações vêm e dizem, isso foi coisa lá do tempo, né, dos apóstolos e tudo, isso aí já passou, não existe mais isso. Eles não creram em cura divina. E por isso muitos deixaram de ser curados. Vocês estão entendendo, irmão? Eles não tinham isso. O irmão Branham, na Suíça, na Alemanha, né, naqueles lugares lá, e ele encontrou muita dificuldade do povo não crer em cura divina. Muita mesmo. E o ministério dele, no princípio, foi esse, né? Como evangelista, porque Deus disse a ele que ele pregasse, né, o evangelho. Então ele tinha que evangelizar, tinha também, né, que orar pelas pessoas para serem curadas, e ele levou isso lá para a Suíça. Então, na primeira reunião que ele fez lá, na Suíça, ele viu que uma grande tinha 180 ônibus, 180 ônibus da Alemanha, a Alemanha faz divisa com a Suíça, pois o pessoal saiu da Alemanha para assistir na Suíça. Isso é que é fé. Mas o pessoal de lá, da Suíça, não correspondeu. Irmão Branham teve dificuldade, irmãos. Não pense que pregar palavras, levar, mesmo uma coisa, entenderam? Como cura divina. Porque se a gente for pregar cura divina mesmo, na verdade, o pastor Pedrinho fala, morado, isso aqui fica cheio que não tem nem lugar. Tem gente de todo canto. Tem gente de todo canto. Cura divina todo mundo quer. Mas lá nem isso não quiseram. Porque lá naquele tempo teve um reformador chamado Zwingli. Ele era suíço, entendeu? Então, era uma denominação, eles fizeram da visão de Zwingli, entendeu? Então, eles tinham uma visão diferente com relação ao Evangelho nesse ponto de cura divina. Então, eles acreditavam que o tempo, né, de milagres já passaram. O profeta veio e bate nisso aqui, ó. Amém? Eu queria que vocês me dissessem, eu vou parar um pouquinho antes das 9 horas. Das 9? Não, das 9. Das 9. Faltam 20 para as 9? Então eu vou prosseguir um pouquinho mais aí. Bom, então no 211 eu não vou ler. Aliás, 213. Tá? Vamos para 214. Agora, veja, Malaquias 4, ele é profeta e restaura a fé original dos pais. Ele está falando de quem aqui? Do irmão Branham. Tá? Está falando aqui do irmão Branham. Então, ele iria restaurar a fé dos filhos aos pais. Ele iria, olha, isso aí é um negócio muito sério. Porque é algo assim que muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. Você vê Deus fazer um milagre, né? Fazer um milagre, assim, você vê uma pessoa que não anda, de repente, levantar e sair andando. Uma pessoa com câncer, o câncer cair na sua frente. Uma perna mais curta do que a outra, aquela perna crescer, ficar do tamanho da outra. Isso causa muito, isso faz com que a pessoa, sei lá, aceite a Jesus, aceite o Evangelho, e creia, é uma fé, entendeu? Que desponta na pessoa.
Vocês estão entendendo? Então, eu já vi um milagre desse. Você já viu um milagre assim? Alguém que saia, que ande, que está lá entrevado em cima de uma cama e na mesma hora ele pula fora, aquela coisa que é curado. O irmão João levantou a mão ali e disse que já viu. Eu já vi também. Eu já vi Deus na denominação. Deus, eu entrei, eu estava na denominação e eu não era nada lá, viu, irmãos? Eu simplesmente sempre me interessei pelas coisas de Deus, então eu procurava participar e ajudar e tudo. E eu entrei na igreja e vi uma pessoa com uma dificuldade de caminhar. Estava numa cadeira de rodas e eu precisava, era uma moça, e a mãe dela estava com ela ali. Então eu queria levá-la, estava no saguão, na entrada da igreja lá. Quer dizer, no entorno do santuário. Queria entrar no santuário, mas não queria levar a cadeira. Queria deixar a cadeira lá fora. Certo? E eu olhei aquela dificuldade tão grande ali e tudo mais, eu cheguei e passei a mão na menina, peguei a menina nos braços e entrei com ela na igreja. Aí a mãe me orientou, não, vamos ficar aqui mais para trás, tudo bem. Aí coloquei lá e tudo e tal, aí eu fui lá para frente. Eu sempre gostava de ficar lá para frente. Esse negócio de assistir culto, aquela coisa, eu queria ouvir bem a palavra, entendeu? Ali participar, né, da coisa. Eu fui lá para frente. Daqui a pouco, o pastor pregando, e de repente ele parou e disse, o que está vendo aí atrás? O que está vendo aí atrás? Estava vendo ali um movimento lá atrás. Pô, pastor pregando, e aquele movimento lá, a pessoa se levantando e tal. Quando eu vi, irmãos, a menina tinha se levantado. Uma pregação do pastor. Ela tinha se levantado, se erguido. E ela foi até a frente chorando, entendeu? Mas Deus me mostrou isso de uma maneira tão incrível. Ele queria que eu participasse disso para eu ver o poder dele. Vocês estão entendendo? Deus, às vezes, permite a gente passar por uma situação dessa para a gente ver o poder dele. Ele quer se revelar mais a gente que coloca dificuldade. E isso, sabe o que acontece? É o coração da gente, que muitas vezes endurece. Hoje eu estava lendo sobre o irmão Branham, ele disse que o amor que a gente deve ter tem que ser um amor muito grande. Um amor que não tem acepção de ninguém. Um amor tal que a gente passe a amar até o inimigo. Que qualidade de amor é esse? Mas vejam, é o amor de Deus, não é outro, irmão. É o amor de Deus, só isso. É esse o amor que a gente tem que buscar. É Ele. Porque Ele está em nosso coração, Ele quer fazer tanta coisa, mas a gente é que serve de empecilho, de impedimento da atuação de Deus. É a gente mesmo que impede. Amém? Vamos ficar por aí, irmãos, que a hora não vai dar. Eu não quero entrar, né, fora do horário aí. Então nós vamos ficar, qual é o número aí? 200 e... Não, 214. Vamos no 214 eu já vi, né? Agora, nós vamos parar no 215, tá bom? Eu vou ler a partir do 215. Vou ler na próxima quinta-feira, a partir de Deus permitir, né? Do 215 em diante. Vamos ficar por aí. E agora, então, nós vamos... Que a nossa reunião, irmãos, é a reunião de oração. Não é? Então, é nesse momento que a gente vai colocar em prática, né, a nossa fé. Porque nós vamos pedir pelos nossos entes queridos. A palavra de Deus diz, batei e a você vos né? Buscais e achareis. Então, nós estamos fazendo exatamente isso, nós estamos batendo, no seguinte entendimento. Eu estou passando a entender bem os propósitos de Deus. Porque nós queremos levar uma vida triunfante. Deus também quer? Quer. Mas o que é essa vida triunfante?
É uma vida que não vai, não é, tirar as nossas lutas. Porque nós vamos adquirir uma qualidade de fé justamente com as lutas. Porque sem lutas, como é que a gente vai ver? Como é que Deus vai nos premiar? Como é que Deus vai nos receber lá? Não é? Se não tiver perfeito amor, não vai entrar, vai chegar lá, não vai entrar sobre isso. Não tem como, irmãos. Então nós temos que deixar o Senhor nos conduzir. Vamos confiar nele, vamos orar sim, vamos orar. Porque o que Deus possa transformar, né, e produzir aqui, ele vai produzir, ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, ele vai produzir. Agora, se ele não fizer, continue orando sim. Isso não vai ser impedido. Porque ele tem um plano para a vida de cada um. Amém? Vencedor são aqueles que têm cicatrizes, né? Que lutam. E esses são os vencedores, são as que vieram da luta, da batalha. Tem que ter cicatriz. Cadê a sua? Cadê a sua cicatriz? Tem que ser exposta. Né? Muito bem. Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós vamos colocar aqui agora, Senhor. Estamos na tua presença o tempo todo, mas agora de uma maneira diferente. Para que o Senhor, né, escute a nossa oração. Que será feita aqui, Senhor? E essas pessoas que estão, seus familiares, estão naturalmente em casa, né? Mas todos eles estão na cobertura da tua palavra, e temos orado por eles, mesmo os que não estão sofrendo, mas tuas passadas, que não conhecem o teu amor, mas através da nossa oração, da nossa súplica, nós cremos que o Senhor há de abrir, Senhor Deus, a porta para eles. O Senhor pode transformar coração de pedra em coração de carne. O Senhor pode dar sensibilidade espiritual para eles, Senhor, por ele, poder colocar o colírio nos olhos deles, para que eles vejam, para que eles sintam a necessidade que eles têm, porque eles não vão para o céu dessa forma, de qualquer jeito, não é assim. O céu não tem essa coisa. Ali tem que haver qualificação, tem que haver, como se diz assim, é preciso ter indicação, né? Tem que ter exatamente isso. O Senhor escolhe, o Senhor sabe quem vai, tem chamado para mim, não é? Então, Senhor, ajuda-nos, porque o Senhor viu tudo de antemão. O Senhor já viu antes que o mundo existisse. E nós estaríamos aqui nesta noite pedindo pelos nossos queridos, os que são vivos. Então, nós queremos nomear essas pessoas que aqui estão. Eu quero pedir pela família Natália, representada pelo irmão Guilherme, irmã Wanda, esse casal, que o Senhor tem preservado a vida deles, Pai, tem sido uma grande contribuição para a sua obra aqui neste local, sua família, todos aqueles que têm prestado, Senhor Deus, serviço a essa causa, e têm abraçado este ministério e procuram viver, Senhor Deus, a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, tanto o Fábio, está distante, né? Ele, sua casa, né? A irmã, a sua esposa, a Vanessa também, né? Não importa a situação que ela esteja, mas estamos pedindo por ela, Senhor. Realmente também, de alguma forma, participou da história, né? Do Fábio, e ela veio de ti. Ninguém nasce porque quer, é o Senhor que determina. Tem que haver eleição. Então, o Senhor nos elegeu, a todos nós que aqui estamos, que atendemos a tua chamada. Então, Pai, abençoa ele, abençoa suas filhas, seus filhos, de maneira geral, e também, Senhor, William Batalha, também que tem colaborado, também participado dessas reuniões, trazendo a palavra. Ele, a Cláudia, Senhor Deus, a Vitória e a Jéssica, né? Abençoa, Senhor Deus, a casa do William, abençoa também a casa do pastor Marcelo, sua esposa, Alessandra, que ela esteja bem, Senhor. E nós sabemos que ela tinha contraído, né, com algum probleminha agora, de gripe, essas coisas. Que ela
ela esteja bem, eu sei que o Senhor está cuidando dela. E também, Senhor Deus, a Núbia, né, o seu esposo, né, irmãos aqui, a Carolina, a Luísa, o meninozinho, o Guilherminho, abençoa, Pai, abençoa eles. Sei que é uma família abençoada. Que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando cada um deles e lapidando naturalmente, preparando eles, Senhor Deus, para a vida eterna. Nós todos que aqui estamos, Senhor, sabemos que estamos sendo preparados para esse acontecimento final. Quero pedir pelo meu filho, Pai, que está aqui também nesta noite, e ele tem crido também na Tua palavra, tem se esforçado, e que o Senhor abra, Senhor, o entendimento dele para a Tua palavra, não é? E que ele também receba, Senhor, essa visão espiritual das coisas que tem de ser, né? Que são verdadeiramente espirituais. Então, toma ele nas Tuas mãos, eu entrego também, Senhor Deus, para o irmão Abílio, que aqui está, Senhor, que tem cuidado, esse diácono também, como o irmão Batalha, tem zelado, Senhor Deus, por este lugar. O Senhor tem elegido, Senhor, este lugar aqui, para que nós nos reuníssemos, e nós estamos aqui fazendo exatamente isso, Pai. Então, abençoe o irmão Abílio, sua casa, né, o André, o Felipe, enfim, Senhor Deus, o Alexandre, seus filhos, abençoa também a Shirley, né, a Solange no Belo Horizonte, né, também com a Simone, enfim, os descendentes de lá, e aqui também, Senhor, a Suzana, né? Então, creio que são só esses, né? São 6. Irmão Abílio, Pai, da saúde a ele, nesse problema desse tratamento que ele faz, né? Hemodiálise, enfim, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas e que Ele conserve, Pai, acima de tudo, Pai, a sua fé, a sua alegria, né? Sempre alegre, sempre satisfeito, isso é muito bom. Graças a Deus pela vida do irmão Abílio e de toda a sua casa. Também quero pedir pela casa do irmão Julinho, Pai, abençoa ele, o Juliano, os meninos, né? O Joãozinho, a Isabel e a família Luísa. Pai, abençoa eles, estão crescendo, né? E as responsabilidades se tornam, né, maiores, né? Eles vão crescendo, enfim, tem que haver mais atenção para a criação deles. Mas eu creio, Pai, que o Senhor também está fazendo uma obra na vida deles. A Tainá, né, está lá também ajudando, faz parte da família. E a Thaís, Pai, com o Gabrielzinho, abençoa, onde quer que esteja, que a sua mão os alcance, para que não falte nada, Senhor, a eles, não é? Mas que sejam cuidados, que onde quer que ele esteja, a mão do Senhor estará assim com ela e o seu inimigo, com certeza. Então ajuda, Pai, abençoa a casa do irmão Julinho, o carro que ele usa, Senhor, o seu trabalho, enfim, Senhor Deus, motiva ele, Senhor Deus, a perseverar na fé. Isso é muito importante, perseverar na fé, não nos arredarmos, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nós não entendemos, Senhor, mas nós tomamos por fé. Então, em nome de Jesus, irmão João também, Pai, ali naquele lugar, com seus parentes, não é? Descendente da Lourdes, Alice, né, sua descendência também, o Marcelo, e também, Senhor, a Jaqueline, né? A Jaqueline, abençoa o descendente dele, Alice, não é bem descendentes, são parentes, né? São parentes dele. Então, dê saúde, Pai, e abra, Senhor, o entendimento deles para essa grande necessidade de aceitarem a palavra, Senhor, de buscar enquanto ainda é tempo, porque nós estamos já no tempo do fim. Tudo está acontecendo, apontando para um desfecho total, um desfecho final. Então, abençoa, desperta neles, Pai, essa necessidade, em nome de Jesus Cristo. Quero pedir pelo Gerson, Pai, que deu entrada hoje, creio, né, que estava agendado hoje ao hospital, e que amanhã, se ele vai realmente operar amanhã, cremos que sim, não sei, Pai, que o Senhor esteja operando, que a sua mão esteja nesse negócio, porque ele realmente está sofrendo muito, Senhor, com dores incríveis. Ele vem, conversa comigo,
A gente não pode fazer nada a não ser, Pai, orar e depender de Ti, para que o Senhor alivie, Senhor, aquelas dores que ele tem sentido através de muitos anos, muitos e muitos anos. Então, abençoe. A sua bênção é tudo ali, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ele, sua esposa, seu neto, né, o Rômulo, e outros mais, né, a irmã Ana também, que está ali, Senhor Deus, a casa da Sandra, né, a Sandra também lutando lá com dificuldade, seus filhos, seus netos, a família é grande, né, a tia Dolores, e o Jorge, e o Carlinhos, e outros mais da família, dos parentes, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. Quero pedir pelo Iaci, pela sua esposa, seus filhos, também Senhor está ali recuperando, enfim, o Júlio Velde, pai do Josafá, também, Senhor Deus, estão ali, Senhor, caminhando pela tua graça e que eles possam ver, Senhor Deus, a sua mão, Senhor Deus, se mover na vida deles, crescendo, Pai, no entendimento da tua palavra. Isso é muito importante. Nós muitas vezes queremos fazer coisas, mas a gente vê que não tem condição, a gente não pode. Como é que um milagre só o Senhor pode promover? Nós não podemos. Nós somos limitados. A gente pode interceder, pedir a Ti, Pai. O Senhor pode. O Senhor é o Todo-Poderoso. Agora nós não. Nós podemos simplesmente interceder. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, crendo que o Senhor há sim, Senhor, de ser, como tem sido fiel à sua palavra, e fez todas essas promessas, Pai, para aquele que crê. E nós cremos, Pai, a tua intervenção na vida dessas pessoas. Quero pedir também, Senhor Deus, pela Rose, que não está aqui no momento, né? Mas ela está trabalhando. Domingo ela estará conosco, se Deus quiser. E outros mais, né? Nelson, né? Também não veio aqui hoje, mas ele está firme também aqui. Irmã Célia aqui nos fundos, né? Carlinhos na sua casa. Enfim, Senhor, toma nas tuas mãos. E melhor do que as nossas palavras, eu sei que o Senhor há de fazer na vida de todos aqueles que o amam, daqueles que buscam o Senhor, com o seu coração, Senhor, transparente, com o seu coração verdadeiramente, né, sendo conduzido pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta noite, pelos meus irmãos. Creio que não deixei ninguém de fora, né? Pedir por todos que aqui estão, e tudo seja para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos nos despedir. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, agora, Senhor, finalizando, quero colocar nas tuas mãos, Senhor, todos os presentes aqui, que naturalmente agora irão para seus lares, suas casas, e ao chegar lá, Pai, eles encontrem a casa com a perfeita paz. Amém. Todos aqueles que ficarem em casa, Senhor Deus, estejam jubilosos, né? Que eles recebam as bênçãos do Senhor, né? Conforme temos pedido aqui para a vida de cada um. Que o Senhor nos abençoe, leva-nos em paz, e até domingo, se Deus o permitir, estaremos aqui, Pai, nos 2 horários, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus o abençoe, irmãos. Despeça do seu irmão ao lado.